Introdução à modelagem lógica em banco de dados. A modelagem lógica é uma etapa fundamental do projeto de banco de dados e faz a ponte entre o modelo conceitual, que é mais abstrato, e o modelo físico, que está ligado à implementação em um sistema gerenciador de banco de dados. Em provas, costuma aparecer associada principalmente aos temas modelo relacional, tabelas, chaves, álgebra relacional, visões e índices. A modelagem lógica pode ser implementada por diferentes modelos de dados. Os principais modelos citados em provas são o modelo plano, que organiza os dados em estruturas bidimensionais semelhantes a planilhas, o modelo em rede, que permite múltiplas relações por meio de apontadores, o modelo hierárquico, que organiza os dados em estrutura semelhante a uma árvore, o modelo orientado a objetos, que representa dados como objetos com atributos e métodos, o modelo relacional, que organiza os dados em tabelas relacionadas por chaves, e o modelo híbrido hierárquico relacional, que combina características do modelo relacional com elementos do modelo orientado a objetos. Entre esses modelos, o modelo relacional é, de longe, o mais cobrado em concursos. Modelo relacional e seus fundamentos. O modelo relacional foi proposto em 1970 por Edgar Frank Cord e se baseia na ideia de que todos os dados devem ser representados logicamente por meio de relações. Relação, nesse contexto, é o nome formal dado a uma tabela. O modelo relacional foi criado para separar a forma como os dados são armazenados fisicamente da forma como eles são representados conceitualmente, além de oferecer uma base matemática rigorosa para a consulta e manipulação dos dados, fundamentada na teoria dos conjuntos e na lógica de predicados. Em provas, é muito comum aparecer a ideia de que o modelo relacional representa o banco de dados como uma coleção de tabelas e que essas tabelas são manipuladas por meio de operações formais, como as da álgebra relacional. Tabelas, relações, tuplas, atributos e domínios. No vocabulário informal, fala-se em tabela, linha e coluna. No vocabulário formal do modelo relacional, os termos corretos são relação, tupla e atributo. Uma tabela, no sentido formal, é chamada de relação. Uma linha da tabela é chamada de tupla. Uma coluna da tabela é chamada de atributo. O tipo de dado associado a um atributo é chamado de domínio. Esse conjunto de equivalências é extremamente cobrado em questões objetivas. Bancas frequentemente perguntam diretamente qual é o nome formal de linha, coluna e tabela no modelo relacional. O domínio representa o conjunto de valores válidos para um atributo. Por exemplo, um atributo data de nascimento possui como domínio valores do tipo data. Um atributo idade possui como domínio valores numéricos inteiros. Um atributo nome possui como domínio valores textuais. A quantidade de colunas de uma relação recebe o nome de grau ou aridade da relação. Essa terminologia também já foi cobrada em provas. Características formais de uma relação. Uma relação não é apenas uma tabela qualquer. Ela possui propriedades formais que diferenciam uma relação de um arquivo ou de uma estrutura arbitrária. Primeiro, uma relação é um conjunto de tuplas. Como conjunto, não admite elementos duplicados. Isso significa que não pode haver duas linhas completamente idênticas em uma mesma relação. Segundo, a ordem das tuplas não é relevante. Em termos teóricos, não faz diferença se uma linha aparece antes ou depois da outra dentro da relação. Esse é um ponto muito explorado em questões. Terceiro, a ordem dos atributos é um tema mais delicado. Parte da literatura considera que a ordem das colunas é relevante, especialmente no nível lógico mais formal. Outros autores admitem que em níveis mais abstratos, a ordem perde importância desde que a correspondência entre atributo e valor seja preservada. Em provas, é comum aparecer a afirmação de que a ordem das linhas é irrelevante e a ordem das colunas é relevante. Quando a questão disser que ambas são irrelevantes, a assertiva tende a ser considerada errada. Quarto, os valores armazenados nas tuplas devem ser atômicos. Isso significa que cada célula da tabela deve conter apenas um valor indivisível. O modelo relacional não admite, na sua forma clássica, atributos compostos nem atributos multivalorados.
Quinto, existe o conceito de valor nulo, representado por null. O valor nulo é utilizado quando a informação é desconhecida, inexistente ou não aplicável. Esse conceito também aparece com frequência em provas conceituais. Álgebra relacional. A álgebra relacional é a base teórica das linguagens de consulta dos bancos de dados relacionais. Ela é definida como um conjunto de operações formais que recebem uma ou mais relações como entrada e produzem sempre uma nova relação como saída. Esse ponto é central em provas. Sempre que uma operação de álgebra relacional é aplicada a uma ou mais tabelas, o resultado é sempre outra tabela. As operações clássicas cobradas em concursos são seleção, projeção, produto cartesiano, junção, união, interseção e diferença. Operação de seleção. A seleção é uma operação unária, ou seja, opera sobre uma única tabela. Sua finalidade é filtrar linhas que satisfazem uma determinada condição lógica. Quando se aplica uma seleção, o número de colunas da tabela permanece o mesmo. O que muda é o número de linhas, pois apenas aquelas que satisfazem a condição permanecem no resultado. Em termos conceituais, seleção é a operação que escolhe subconjuntos de tuplas de uma relação com base em um predicado. Esse enunciado aparece com frequência em provas teóricas. Operação de projeção. A projeção também é uma operação unária. Diferentemente da seleção, ela não atua sobre as linhas, mas sobre as colunas. A projeção produz uma nova tabela contendo apenas os atributos especificados. As demais colunas são descartadas. Um detalhe importante e bastante cobrado é que a projeção elimina automaticamente linhas duplicadas no resultado. Isso acontece porque o resultado também deve obedecer às propriedades de uma relação, e uma relação não admite tuplas duplicadas. Outro ponto muito cobrado é a comutatividade da projeção. A projeção não é comutativa. A ordem em que projeções sucessivas são aplicadas pode alterar o resultado ou até inviabilizar a operação, quando se tenta projetar atributos que já foram eliminados em uma projeção anterior. Operação de produto cartesiano. O produto cartesiano é uma operação binária, ou seja, envolve duas tabelas. O resultado do produto cartesiano é uma nova tabela que contém todas as combinações possíveis entre as linhas da primeira tabela e as linhas da segunda tabela. O número de colunas da tabela resultante é a soma do número de colunas das duas tabelas originais. O número de linhas da tabela resultante é o produto do número de linhas de cada tabela. Essa operação costuma ser cobrada em provas tanto conceitualmente quanto por meio de exercícios numéricos envolvendo contagem de linhas e colunas. Operação de junção. A junção também é uma operação binária e pode ser entendida como um produto cartesiano seguido de uma seleção. Na prática, a junção combina linhas de duas tabelas quando os valores de determinados atributos satisfazem uma condição de igualdade ou outra condição lógica. Um ponto importante é que, após a junção, colunas duplicadas, como chaves repetidas nas duas tabelas, normalmente são eliminadas no resultado lógico da operação. Em provas, a definição mais comum de junção é que ela representa a concatenação de dois conjuntos de dados de acordo com uma condição. Operação de união. A união é uma operação binária que reúne as linhas de duas tabelas em uma nova tabela, eliminando automaticamente as duplicatas. Para que a união seja possível, as tabelas precisam ser união compatíveis. Isso significa que elas devem ter a mesma quantidade de colunas e que os atributos correspondentes devem possuir domínios compatíveis. Esse conceito de compatibilidade estrutural é extremamente cobrado em provas objetivas. Operação de interseção. A interseção é uma operação binária que produz uma nova tabela contendo apenas as linhas que aparecem simultaneamente nas duas tabelas de entrada. Assim como na união, as tabelas também precisam ser união compatíveis para que a interseção seja válida.
Operação de diferença. A diferença é uma operação binária que produz uma nova tabela contendo as linhas que estão na primeira tabela e não estão na segunda tabela. Em provas, a definição clássica é que a diferença corresponde ao conjunto de todas as tuplas pertencentes à relação A que não pertencem à relação B, desde que A e B sejam união compatíveis. Comutatividade das operações. Nem todas as operações da álgebra relacional são comutativas. Seleção é comutativa, pois aplicar primeiro uma condição e depois outra leva ao mesmo resultado que aplicar as condições em ordem inversa. Produto cartesiano, junção, união e interseção são comutativas. Projeção e diferença não são comutativas. Esse é um ponto clássico de prova, especialmente quando se explora a ideia de aplicar múltiplas projeções em sequência. Resumo funcional das operações. Seleção é a operação unária e seleciona linhas com base em condição. Projeção é a operação unária e seleciona colunas específicas, eliminando duplicatas. Produto cartesiano é a operação binária e combina todas as linhas de duas tabelas. Junção é a operação binária e combina linhas de duas tabelas com base em condição. União é a operação binária e reúne todas as linhas de duas tabelas compatíveis, removendo duplicatas. Interseção é a operação binária e mantém apenas as linhas comuns entre duas tabelas compatíveis. Diferença é a operação binária e mantém apenas as linhas da primeira tabela que não estão na segunda, desde que sejam compatíveis. Encerramento da parte 1. Esta primeira parte contemplou os fundamentos da modelagem lógica, modelo relacional, estrutura das tabelas e operações da álgebra relacional, que correspondem a um dos núcleos mais cobrados em concursos de tecnologia da informação. Parte 2. Visões, também chamadas de views. Uma visão ou view é uma estrutura lógica derivada de uma ou mais tabelas de um banco de dados. Ela é tratada como uma tabela virtual, pois não armazena fisicamente os dados na maioria das implementações. Seu conteúdo é obtido a partir de uma consulta previamente definida. Em provas, a definição clássica é que uma view é uma relação virtual derivada de outras relações. Essa frase aparece quase literalmente em diversas bancas. Uma view permite que o usuário visualize apenas um subconjunto dos dados existentes em uma ou mais tabelas. Por exemplo, se uma tabela real possui nome, CPF, idade, disciplina e naturalidade, é possível criar uma view que mostre apenas nome e CPF. Isso tem implicações importantes para a segurança da informação. Ao conceder acesso a uma view em vez de conceder acesso direto à tabela base, é possível ocultar colunas sensíveis e restringir a exposição de dados. Esse uso de views como mecanismo de controle de acesso é frequentemente cobrado em provas. Outro ponto relevante é que uma view normalmente não armazena dados. Cada consulta a view consulta, na verdade, as tabelas base. Por esse motivo, o desempenho de uma view tradicional pode ser inferior ao acesso direto a uma tabela já materializada. Existe, entretanto, o conceito de view materializada. A view materializada é armazenada fisicamente em disco, ao contrário da view tradicional. Por estar armazenada, ela apresenta desempenho de leitura superior, mas exige mecanismos de atualização para manter a consistência com as tabelas base. Em provas, costuma-se cobrar a diferença entre view comum e view materializada, sendo a diferença central o fato de que a primeira é virtual e a segunda é persistida fisicamente. Índices. Índice é uma estrutura auxiliar criada para acelerar o acesso aos dados de uma tabela. Ele não altera logicamente o conteúdo da tabela, mas influencia diretamente o desempenho das consultas. A definição mais recorrente em provas afirma que o índice é um mecanismo de recuperação de tuplas que permite localizar registros mais rapidamente durante operações de consulta. Existem dois conceitos muito cobrados associados a índices: índice primário e índice secundário. O índice primário é aquele que está associado à chave primária da tabela e pode influenciar a organização física dos dados em algumas implementações.
O índice secundário é criado sobre atributos que não são chave primária. Ele não altera a organização física da tabela, mas mantém uma estrutura separada que associa valores da coluna indexada às posições correspondentes dos registros na tabela. Um ponto recorrente em prova é que índices melhoram o desempenho de consultas, mas podem piorar o desempenho de operações de inserção, atualização e remoção, pois o índice também precisa ser atualizado. Chaves no modelo relacional. O tema chaves é um dos mais cobrados em provas de banco de dados. O objetivo geral das chaves é permitir a identificação única de cada tupla dentro de uma relação. Superchave é qualquer conjunto de atributos que identifica unicamente uma tupla em uma relação. Se um conjunto de atributos garante unicidade, então ele é uma superchave. Chave, ou chave candidata, é uma superchave mínima. Isso significa que nenhum atributo pode ser removido sem que a propriedade de unicidade seja perdida. Essa noção de irredutibilidade é central em provas conceituais. Chave primária é uma das chaves candidatas escolhida pelo projetista do banco de dados para identificar oficialmente os registros da tabela. As demais chaves candidatas que não foram escolhidas como chave primária recebem o nome de chaves alternativas. Um ponto frequentemente explorado em provas é que a chave primária pode ser simples, quando formada por apenas um atributo, ou composta, quando formada por dois ou mais atributos. Não existe limitação teórica para a quantidade de atributos que compõem uma chave primária. Chave estrangeira é um atributo ou conjunto de atributos em uma tabela que faz referência à chave primária de outra tabela, ou da própria tabela. A função da chave estrangeira é garantir a integridade referencial, impedindo que existam valores que não correspondam a registros válidos na tabela referenciada. Em provas, a definição clássica é que a chave estrangeira é o mecanismo que implementa os relacionamentos entre tabelas em um banco de dados relacional. Relacionamentos entre tabelas. Relacionamento é a forma como entidades representadas por tabelas diferentes se conectam dentro do banco de dados. No modelo relacional, os relacionamentos são implementados por meio de chaves estrangeiras. Os tipos de relacionamento mais cobrados em provas são um para muitos e muitos para muitos. Relacionamento um para um ocorre quando um registro em uma tabela se relaciona com no máximo um registro em outra tabela. Relacionamento um para muitos ocorre quando um registro em uma tabela pode estar associado a vários registros em outra tabela. Esse é o tipo mais comum em sistemas reais e o mais explorado em provas práticas. Relacionamento muitos para muitos ocorre quando vários registros de uma tabela podem se relacionar com vários registros de outra tabela. Nesse caso, é necessária a criação de uma tabela intermediária, também chamada de tabela associativa, contendo pelo menos as chaves estrangeiras das duas tabelas envolvidas. Regras de COD. As regras de COD foram propostas por Edgar Frank Codd com o objetivo de definir o que caracteriza um verdadeiro sistema gerenciador de banco de dados relacional. Embora não sejam todas cobradas em profundidade, é comum aparecer em prova a ideia geral de que um banco de dados relacional deve obedecer a um conjunto de princípios formais, como independência lógica dos dados, independência física dos dados, tratamento uniforme dos dados e uso de uma linguagem declarativa para consulta. Entre as ideias mais cobradas estão a regra da informação, que afirma que todos os dados devem ser representados de forma lógica como valores em tabelas, e a independência de dados, que afirma que alterações na estrutura física ou lógica não devem impactar diretamente as aplicações. IDEF1X. IDEF1X é uma notação gráfica utilizada para modelagem lógica de dados. Ela é uma evolução das técnicas de modelagem e é usada principalmente em ambientes corporativos e projetos formais de banco de dados. Em provas, normalmente é cobrado apenas o reconhecimento de que o IDEF1X é uma notação para modelagem lógica e que permite representar entidades, atributos, chaves e relacionamentos de forma padronizada. Resumo integrado com foco em prova.
Até aqui, os pontos mais cobrados podem ser sintetizados da seguinte forma. Modelo relacional representa dados como tabelas relacionadas por chaves. Tabela é chamada formalmente de relação. Linha é chamada formalmente de tupla. Coluna é chamada formalmente de atributo. Domínio representa o tipo de dado permitido em um atributo. Seleção filtra linhas. Projeção seleciona colunas e elimina duplicatas. Produto cartesiano combina todas as linhas de duas tabelas. Junção combina linhas com base em condição. União reúne linhas de duas tabelas compatíveis. Interseção mantém apenas as linhas comuns. Diferença mantém apenas as linhas da primeira que não estão na segunda. Views são tabelas virtuais derivadas de consultas. Views materializadas são armazenadas fisicamente. Índices melhoram desempenho de consulta. Chave primária identifica unicamente cada registro. Chave estrangeira implementa relacionamentos e garante integridade referencial. Encerramento da parte 2. Esta segunda parte abordou os temas complementares mais cobrados após álgebra relacional: visões, índices, chaves, relacionamentos, regras de Code e IDEF1x, sempre com foco direto no estilo das questões de concurso. Parte 3. Integração com as questões comentadas e padrões de cobrança em prova. Esta parte final consolida o conteúdo a partir do padrão real de cobrança observado nas questões comentadas do material. O objetivo é transformar o conteúdo teórico em repertório prático de acerto em prova. Padrões clássicos de cobrança sobre terminologia do modelo relacional. As bancas cobram repetidamente a correspondência entre os termos formais do modelo relacional e os termos informais usados no dia a dia. Sempre que a questão perguntar qual é o nome formal de linha, coluna e tabela, a resposta correta é respectivamente tupla, atributo e relação. Questões também exploram o conceito de domínio como conjunto de valores válidos de um atributo e o conceito de grau ou aridade como a quantidade de atributos de uma relação. É extremamente comum a banca construir alternativas trocando esses conceitos entre si. O candidato que domina a terminologia acerta rapidamente esse tipo de questão. Padrões de cobrança sobre propriedades das tabelas. Afirmativas clássicas em prova incluem dizer que as linhas de uma tabela não possuem ordem lógica e que duas linhas não podem ser completamente idênticas dentro de uma relação. A banca costuma inserir armadilha quando afirma que a ordem das colunas é irrelevante. No padrão adotado pelo material e cobrado em diversas provas, considera-se que a ordem das colunas é relevante no nível lógico formal. Assim, a assertiva correta normalmente é que a ordem das linhas é irrelevante e a ordem das colunas é relevante. Outro padrão recorrente é a cobrança do princípio da atomicidade dos atributos. Questões perguntam se uma coluna pode armazenar múltiplos valores ou estruturas compostas. A resposta conceitual correta é que cada célula deve conter um único valor indivisível. Padrões de cobrança sobre álgebra relacional. A banca costuma cobrar fortemente três aspectos: definição conceitual, tipo de operação e efeito prático. Seleção é definida como a operação que escolhe subconjunto de tuplas com base em condição. Sempre que aparecer em alternativa algo como filtrar linhas, selecionar registros ou aplicar predicados sobre tuplas, trata-se de seleção. Projeção é definida como a operação que seleciona colunas específicas e elimina duplicatas. Sempre que a alternativa falar em escolher atributos ou definir colunas visíveis, trata-se de projeção. Produto cartesiano é frequentemente cobrado por meio de questões matemáticas. A banca fornece duas tabelas e pergunta quantas linhas terá a tabela resultante. A regra é multiplicar a quantidade de linhas da primeira tabela pela quantidade de linhas da segunda tabela.
Junção aparece em questões conceituais como a operação que combina registros de duas tabelas com base em uma condição. A banca costuma usar expressões como concatenar dados com base em condição, cruzar tabelas por meio de campo comum ou relacionar registros correspondentes. União, interseção e diferença são cobradas com foco em teoria dos conjuntos. União corresponde ao conjunto total sem duplicatas. Interseção corresponde apenas aos elementos comuns. Diferença corresponde aos elementos da primeira tabela que não aparecem na segunda. Outro ponto recorrente em prova é o tipo de operação. Seleção e projeção são unárias. Produto cartesiano, junção, união, interseção e diferença são binárias. A banca também explora a comutatividade. Seleção é comutativa. Produto cartesiano, junção, união e interseção são comutativas. Projeção e diferença não são comutativas. Esse detalhe já apareceu diversas vezes em questões discursivas e objetivas. Padrões de cobrança sobre views. Questões sobre views geralmente exploram três ideias principais. Primeira ideia: view é uma tabela virtual derivada de uma consulta. Se a alternativa disser que view é armazenada fisicamente por padrão, a alternativa tende a estar errada. Segunda ideia: views podem ser usadas como mecanismo de segurança, pois permitem ocultar colunas e restringir o acesso aos dados. Terceira ideia: view materializada é aquela cujo resultado é armazenado fisicamente e apresenta melhor desempenho de leitura em comparação com a view tradicional. Padrões de cobrança sobre índices. Em provas, índice aparece associado a desempenho. Se a alternativa disser que índice acelera consultas, ela tende a estar correta. Se disser que índice acelera todas as operações indiscriminadamente, ela tende a estar errada, pois índices trazem custo adicional para inserções, atualizações e remoções. Outro ponto comum é a diferença entre índice primário e índice secundário. Índice primário está associado à chave primária. Índice secundário é criado sobre atributos que não são chave primária. Padrões de cobrança sobre chaves. Este é um dos temas com maior incidência em concursos. Superchave é qualquer conjunto de atributos que identifica unicamente uma tupla. Chave candidata é uma superchave mínima, ou seja, não possui atributos redundantes. Chave primária é a chave candidata escolhida pelo projetista do banco. Chave alternativa são as demais chaves candidatas não escolhidas como primária. Chave estrangeira é o mecanismo que implementa relacionamentos e garante integridade referencial. Questões frequentemente afirmam corretamente que uma chave primária pode ser composta por mais de um atributo. Isso está correto e deve ser memorizado. Padrões de cobrança sobre relacionamentos. As bancas cobram especialmente o entendimento do relacionamento muitos para muitos e a necessidade de criação de uma tabela intermediária. Sempre que uma questão disser que um relacionamento muitos para muitos deve ser implementado diretamente entre duas tabelas sem estrutura adicional, a alternativa está incorreta. Relacionamentos um para muitos são implementados colocando a chave estrangeira na tabela do lado muitos do relacionamento. Padrões de cobrança sobre regras de COD. Normalmente não são cobradas todas as regras individualmente, mas sim o conceito geral. A banca costuma cobrar que um banco de dados relacional verdadeiro deve obedecer a princípios formais, como representação dos dados exclusivamente por meio de tabelas, uso de linguagem declarativa, independência de dados e tratamento uniforme das informações. Quando aparece a expressão regra da informação, ela remete à ideia de que todos os dados devem ser logicamente representados como valores em tabelas. Padrões de cobrança sobre defun-x. O padrão de cobrança costuma ser superficial e conceitual. A banca exige saber que defun-x é uma notação para modelagem lógica de dados, utilizada para representar entidades, atributos, chaves e relacionamentos de forma padronizada. Checklist mental para a prova objetiva.
Sempre que aparecer linha, pensar em tupla. Sempre que aparecer coluna, pensar em atributo. Sempre que aparecer tabela, pensar em relação. Se a questão fala em filtrar registros, trata-se de seleção. Se fala em escolher colunas, trata-se de projeção. Se envolve multiplicação de quantidades de linhas, trata-se de produto cartesiano. Se fala em cruzar dados com base em condição, trata-se de junção. Se fala em juntar conjuntos sem repetir linhas, trata-se de união. Se fala em manter apenas o que é comum, trata-se de interseção. Se fala em remover da primeira tabela aquilo que existe na segunda, trata-se de diferença. Se fala em tabela virtual, trata-se de view. Se fala em tabela virtual armazenada fisicamente, trata-se de view materializada. Se fala em desempenho de consulta, pensar em índice. Se fala em identificação única de registro, pensar em chave. Se fala em relacionamento entre tabelas, pensar em chave estrangeira. Encerramento da parte 3 e fechamento do material. Esta terceira parte integrou o conteúdo teórico ao padrão real de cobrança das questões comentadas, destacando as armadilhas mais comuns, os enunciados típicos e os atalhos mentais que aumentam significativamente o índice de acerto. O documento agora contempla de forma completa e integrada todo o conteúdo relevante do PDF e do material complementar, em formato de transcriptrans adequado para leitura por voz, sem símbolos visuais, sem dependência de tabelas gráficas e com linguagem fluida para estudo contínuo e revisão auditiva.